Oi, gente! Estou de volta aqui no YouTube. Peço perdão a vocês porque eu sumi, né, gente? Não é fácil revisitar o nosso passado, embora o Senhor tenha nos curado, mas acessar essas histórias que aconteceram no nosso passado, enfim, revirar o passado, é algo meio doloroso, é algo meio desconfortável. E quando envolve o espiritual, fica algo mais pesado ainda. Tem muita coisa acontecendo aqui. Logo eu vou chegar nessa parte do testemunho, mas enfim, sem mais delongas, bora para o próximo episódio. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos falar da época da minha pré-adolescência. Eu conheci um grupo de 3 amigas e um belo dia elas estavam conversando sobre um assunto que eu não conhecia ainda. Sempre muito curiosa, eu fui lá perguntar para elas, né, quis saber, do que vocês estão falando? E a resposta delas foram: olha, a gente só pode te contar se você fizer um juramento. Só que isso não é um juramento comum. Nesse juramento, você vai ter que repetir algumas coisas e é algo muito sério, assim. Que você falar, você tem que cumprir. Tá bom. Como que é? E aí ela falou assim: olha, você precisa repetir algumas palavras. Eu não me recordo bem quais eram as palavras. Mas, resumindo, era como se fosse um pacto de palavras mesmo. Eu nem sabia do que se tratava, nem sabia do que se tratava. Só que eu dava total legalidade para que eles até mesmo tirassem a minha vida, a vida de um ente querido, caso eu agisse de uma maneira contrária ao que era proposto por eles. E depois do juramento, aí elas começaram a me contar do que se tratava aquilo. Um dia, uma daquelas meninas recebeu a visita de um ser espiritual. Gente, se eu estiver olhando para baixo, é o meu computador que está aqui. Eu fiz uma gambiarrinha e deixei o notebook bem debaixo do celular. E um dia uma dessas amigas, recebeu a visita de um ser espiritual. E esse ser disse para ela e para todas nós que ele tinha morrido há muito tempo atrás e ele não tinha concluído a sua missão na Terra. E como ele era um espírito, ele necessitava de um corpo físico, de matéria, para auxiliá-los na missão que eles não haviam cumprido. E ok, eu ouvi aquilo e quis me colocar à disposição, né, daqueles espíritos, porque não eram só um. E só que para que eles pudessem entrar no nosso corpo, era necessário passar por vários rituais. Aconteciam algumas coisas muito estranhas. Eu não vou relatar com clareza como foram feitos esses rituais, porque muita coisa eu não consigo me lembrar. Mas assim, a gente tinha alguns desafios durante a semana para fazer, por exemplo, colocar tal coisa em tal lugar, agir de tal forma com tal pessoa, tal hora falar tal coisa. Eram rituais assim durante a semana. Algumas das meninas, elas já conseguiam receber aquelas entidades no seu corpo. E eram elas, essas que já recebiam, que nos conduziam, iam nos instruindo como tudo deveria ser feito. O único dia em que eu consigo me lembrar com um pouquinho de clareza e nitidez de um dos rituais foi quando a gente se encontrou na garagem da casa de uma das meninas e nós fomos conduzidas para uma outra dimensão. Gente, isso aqui é muito doido, só quem já teve experiência espiritual vai entender de alguma forma. Não sei se eu poderia chamar de viagem astral, é uma outra dimensão, através de uma transe, né? Era colocado em transe e era uma outra dimensão. Então é difícil explicar, porque tudo o que aconteceu, aconteceu nessa dimensão. Mas tudo também se revelava no físico. É estranhamente estranho. Tudo também se revelava no físico. Como marcas que eram feitas naquela dimensão apareciam no físico. Algumas sensações que aconteciam nessa dimensão era muito real ali no físico, se manifestava no físico. Na dimensão, eu me lembrava que ela falava assim: você está passando por um lugar semelhante a um lago de fogo. E elas estavam jogando um tipo de areia na minha perna no físico. Só que eu não sentia areia, eu sentia queimar como lava Gente, assim, é sinistro. Não dá para explicar de forma real, assim, e nítida. E depois desse dia, desse ritual esquisitíssimo, eu estava pronta para receber aquelas entidades no meu corpo. E como que vocês recebiam? Nós éramos colocados em um estado de transe. Tinha uma reza que eles nos ensinavam a fazer. E a gente repetia aquela reza, então a entidade vinha. No começo,
Tudo era muito bonitinho. Eles eram muito bonzinhos. Estavam sempre nos ajudando. Por exemplo, quando acontecia alguma coisa na escola de ruim, um livramento, vamos dizer assim, eles diziam, olha, foi a gente que protegeu você. Aquele amiguinho te fez mal, a gente foi lá e deu um castigo neles. Então eles faziam questão de saber que eles estavam sempre por perto, de alguma maneira. Só que isso não durou por muito tempo, porque eles começaram a se tornar muito exigentes e agressivos. Eles exigiam de nós, crianças ali, pré-adolescência, que 11 anos, 10, 11 anos, contato íntimo, físico. Dentro desses rituais, quando eles manifestavam no corpo de alguém, alguns deles exigiam esse contato sexual, de beijo, de toque, entre a gente. Eles pediam comida, eles pediam doce. Só que assim, nem sempre a gente conseguia atender o que eles pediam, porque a gente era criança, né? Então a gente precisava do quê? Da autorização dos nossos pais, sempre. E pelo menos os meus pais, eu acredito que das meninas também, assim, eles não tinham noção do que acontecia. Não tinham noção nenhuma. Muitas vezes eu precisava mentir para os meus pais. Porque assim, se eles solicitassem, a gente precisava estar. Por exemplo, eu estava na minha casa, baixou fulano de tal na menina. Manda chamar todo mundo, porque eu quero conversar. E não importava o que você estivesse fazendo, você tinha que ir. Ah, minha mãe não vai deixar, não interessa, vai ter que mentir, porque sua mãe tem que deixar. Ah, marcou um encontro, todo mundo tem que vir. Esses encontros eram feitos semanalmente na casa de uma das meninas, da principal, que foi a que teve o contato inicial. E a gente tinha que mentir. Muitas vezes eu tive que mentir. Então, coisas que eles pediam, às vezes a gente não conseguia fazer. E isso deixava eles muito irados, né? Teve uma vez que eu senti muito medo. Um dos espíritos chegou numa das moças e ele queria doce. Só que nesse dia minha mãe não queria deixar nem eu brincar na rua. E ele baixou lá e falou: olha, eu quero doce, eu quero doce. Cara, eu não tenho como comprar, não vai deixar eu ir, ela não vai deixar. E a minha mãe tava na laje de casa, da minha segunda casa. E a minha mãe tava bem na beira da laje. Ele me puxou assim, ó, pelo braço. E me mostrou a minha mãe. E aí ele falou assim: se você não me obedecer e fizer o que eu tô te mandando agora, eu vou sair daqui, do corpo, né, da moça que ele tava. E eu vou lá e eu vou empurrar sua mãe, porque você me permitiu isso. Você se lembra da reza? Você me permitiu. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, por favor, não faz isso, não machuca minha mãe. Eu vou lá, eu vou comprar. E fui atrás e implorar para minha mãe me dar dinheiro, porque eu queria muito comer doce. Falei que era para mim, mais uma vez mentindo, e fui atrás do doce. Que ele queria jujuba, doce. Sei lá que doce que era. Eu acho que era jujuba, não lembro. Só sei que eu senti muito medo e fui atrás de comprar e ele comeu, enfim. E a partir de então tudo começou a ser assim, na base da ameaça e do medo. Até que uma das meninas resolveu abandonar tudo aquilo, porque estava ficando insustentável. Eles se apossavam de nós qualquer hora. Era perturbador. Às vezes a gente estava brincando, só querendo brincar como criança. E do nada o comportamento da gente mudava. Algumas amigas minhas nem gostavam de brincar comigo mais. Porque falavam, a gente está brincando com você, daqui a pouco você se transforma, você fica estranha. A gente não tinha mais controle sobre o que acontecia ali. Era perturbador. E quando uma dessas meninas ela resolveu largar aquilo, um dos espíritos ameaçou ela e falou assim que ela iria se arrepender daquilo. E naquela semana nós soubemos que ela misteriosamente caiu de uma escada enorme que tinha na casa dela e ela se machucou muito. E eles fizeram questão de dizer que havia sido eles que permitiram a queda dela, porque ela estava querendo largar eles e que eles fariam muito pior com cada uma que quisesse sair. Eu fiquei com muito medo. Só que mesmo com medo da retaliação, eu também resolvi sair. E eu também sofri um acidente. Ó, quando eu faço assim, não sei se dá pra ver. Dependendo do movimento que eu faço, aparece uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse um galo. Eu tava brincando com meu irmão de bicicleta, andando de bicicleta. E, gente, misteriosamente, eu não sei explicar. A única explicação que eu posso dar plausível é que eu acho que a minha sandália enganchou no aro da bicicleta e eu simplesmente voei. Gente, eu voei da bicicleta, lançada, assim, numa violência. Eu bati isso aqui, ó, no chão. Eu saí arrastando a minha testa no chão, assim, ó. Isso aqui arrancou o toco, assim. Ficou em carne viva, isso aqui na hora.
sangrava, ficou assim horrível. O meu olho entrou para dentro, fiquei com a cara deformada, os meus olhos ficaram assim muito inchados, isso aqui ficou em carne viva. Assim, foi com muita força que eu fui lançada. Foi assim, horrível. E mais uma vez, eles mandaram avisar que havia sido eles. Eu não fazia ideia de como eu tinha que agir. Eu não queria contar isso para os meus pais. Aí eu fui buscar ajuda numa igreja católica. A essa altura do campeonato, aqueles espíritos que eram bonitos, eu me recordo da aparência de dois deles. Um, ele era. Ele se apresentava de terno preto, tinha um cabelo, parecia cabelinho de anjo, e o olho azul, ele era muito bonito. E tinha uma moça que era muito bonita também. Ela tinha um corpo escultural, branca, e cabelos curtos, pretos, muito bonita. Eu me lembro claramente da fisionomia deles. Só que a essa altura do campeonato, eles não apareciam mais com essa boa aparência. Agora eles apareciam como eles realmente eram. Escuros, sem brilho, feio. Não existe luz alguma nesses espíritos. Eles vivem em tormento. E eles começaram a mostrar a verdadeira skin deles. Eles me atormentavam muito em sonhos, em visões. Eu via eles em muitos lugares onde eu ia, eu sentia muito medo. Daí eu comecei a me envolver na igreja católica, para ver se eu conseguia me livrar disso. E na igreja tem um curso que você faz de catequese para você poder tomar a hóstia, que eles falam, né? Acho que é a ceia da igreja católica. E eu comecei esse curso porque eu falava assim, bom, aqui dentro da igreja eles não vão poder fazer nada comigo. Mas durante aquelas aulas eu não conseguia me concentrar, porque eles apareciam na janela, eles apareciam na sala, em forma de vulto. Eu sentia as minhas pernas se arranharem assim. As pessoas viam os arranhões que apareciam nas minhas pernas. Todos podiam ver. E aí eu pedi ajuda de um padre. E ele me mandou procurar uma benzedeira. Eu acho que é assim que fala, aquelas mulheres que têm o hábito de rezar o terço, né? Falou, vai lá na casa dessa moça que ela vai te ajudar. E eu fui lá na casa dessa senhora. Gente, eu lembro que tava um dia, assim, de um calor de uns 40 graus. Tava um sol, não tinha uma nuvem no céu. Tava muito, muito quente. Eu me lembro como se fosse hoje, desse dia. Tem coisas que eu me lembro com muita nitidez. E esse dia eu me lembro com muita clareza. Eu fui na casa dela. Ela me recebeu. Na casa dela, quando eu cheguei, tinha um quintal e tinha plantas, assim, sabe? Tipo um jardinzinho, umas folhas e tal. Aí a gente sentou, fui contar pra ela o que estava acontecendo. Ela pegou o terço. Quando ela pegou o terço, que ela começou a rezar, começou uma ventania inexplicável. As folhas que estavam no quintal, elas faziam tipo um redemoinho assim, ó, subia até o alto. Começou um vento, as portas e as janelas da casa dela batiam com muita força, com muita violência. E eu comecei a ficar com muito medo. Eu fiquei de olho fechado assim, e eu pude ver uma visão muito clara de um ser muito feio, escuro, e ele estava dentro de uma jaula e ele chacoalhava a jaula, assim, com muita força. Conforme ele chacoalhava aquela jaula, o vendaval estava acontecendo lá fora, e eu com muito medo, assim, acuada, de olho fechado, querendo que aquilo acabasse logo. E aí, quando ela terminou, ela falou assim, filha, olha, eu não sei com que você está mexendo, mas esse ser foi aprisionado, só que eu vou te falar uma coisa, você precisa parar, porque ele pode se soltar daquela jaula. Ela tinha visto a mesma coisa que eu. E ela falou pra mim, você precisa parar, não sei o que você tá fazendo, mas você tem que parar, que ele pode se soltar novamente. E eu fui pra casa naquele dia morrendo de medo daquela visão que eu tive, de tudo que aconteceu. Tudo me deixou muito assustada. E aí passaram-se os dias e aparentemente estava tudo em paz, né? Eu larguei de mão aquele grupo, eu não queria mais contato, ficava rezando, tinha ganhado um crucifixo que eu carregava, que acho que a moça que me deu, um terço, e eu ficava rezando o tempo todo. Tava tudo em paz, aparentemente. O curso tinha acabado, podia tomar a ceia da Igreja Católica, né, que é a hóstia lá que eles falam, e eu decidi que eu queria me tornar coroinha, que é aquelas pessoas que ficam auxiliando o padre durante a missa. Eu falei, quero ser isso. E aí eu me lembro que uma noite muito, muito nublado, o céu estava muito nublado, eu fui lá para a laje da minha casa rezar. Tinha o hábito de ficar rezando com um crucifixozinho assim, e estava muito nublado. Eu me lembro disso com muita clareza, estava muito nublado. E quando eu estava rezando, eu olhei para o céu e
o céu inteiro nublado abriu um espaço no céu. Uma estrela, uma única estrela brilhava muito. Eu nunca me esqueci disso. Aí eu achei aquilo bonito, fechei o olho e comecei a rezar. Quando eu fechei o olho, eu tive uma visão clara, uma pomba branca. Ela carregava um pergaminho entre as patinhas e ela me entregava aquele pergaminho e me direcionava a ir de frente à casa daquela mãe de santo. Embaixo era o terreiro e em cima ela tinha um assentamento para as entidades dela, para os guias dela. E era o altar lá onde ela sacrificava os animais, onde elas faziam as oferendas, os rituais. Eu vi muitas vezes esses rituais serem realizados ali naquela parte. Eu recebi esse direcionamento de ir me encaminhar até lá e estender as minhas mãos. Quando eu fazia assim, para de frente assim da casa dela, começou a sair inúmeros pássaros negros, muitos pássaros negros assim. E eu me assustei com aquilo. E na época eu não entendia. Hoje eu compreendo que já era o Senhor me mostrando, me direcionando a um chamado de libertação. Na época eu não entendi. Eu só falei assim, nossa, que estranho. E eu não sei dizer para vocês se eram pássaros reais ou se foi uma visão espiritual, assim como o da pomba que veio me entregar aqui. Eu só entendi que Deus estava me chamando para alguma coisa. A partir dali eu comecei a caminhar para o cristianismo, e aí o próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre a minha conversão. Conversão eu acho que é uma palavra muito forte. As minhas primeiras vezes que eu comecei a frequentar a igreja, porque eu fui só uma frequentadora de igreja durante a minha adolescência, e tem uma grande diferença entre você ser um cristão e ser frequentador de igreja. Então, grande parte da minha vida eu fui frequentadora de igreja, sem estar liberta, e muita coisa aconteceu. Mas o que eu quero falar diante de tudo isso? Gente, a Bíblia, ela é clara, ela nos alerta sobre espíritos enganadores e sobre práticas de consulta a esses espíritos. A Bíblia vai dizer: não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, essa prática é totalmente antibíblica. Não existe. A Bíblia é clara em nos dizer que os mortos nada sabem. Em Eclesiastes, nos afirma que os vivos, eles saberão que vão morrer, mas os mortos, eles não sabem de coisa alguma. Acabou, morreu, segue-se o juízo. Esse papinho de que, eu morri cedo, não cumpri a Mentira, gente, espírito enganador. Quem morre não volta. Lembra da palavra do rico Lázaro, que Jesus conta? Existe um abismo. Quem está descansando não vem. Quem está descansando, seja Abraão, não vem para a terra. Quem está, infelizmente, no Hades, não, gente, não volta. Esses espíritos, eles ficam acompanhando a pessoa para aprender o trejeito da pessoa, a forma da pessoa falar, a forma da pessoa agir, a forma da pessoa se comunicar. Enfim, eles aprendem tudo. Quando a pessoa morre, eles aparecem falando que, eu morri antes do tempo, fulano sou eu mesmo. Não é, gente. É espírito enganador. Morreu, segue-se o juízo. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Gente, Satanás, ele é astuto e ele quer nos enganar com mentiras, para que através dessas palavras que ele nos conta, dessas crenças, o nosso relacionamento com as trevas seja cada vez mais consolidado e mais estreitado. Fazendo assim, os demônios, eles ganham legalidade, eles ganham forças para agir em nós e através de nós. Entenda, toda manipulação espiritual que não é feita pelo Espírito Santo é feitiçaria e engano. Feitiçaria é toda forma de tentativa de manipular pessoas, eventos ou resultados no mundo espiritual por meio contrários à vontade de Deus. Ou seja, feitiçaria envolve orações manipuladoras, palavras intencionais, rituais, objetos, encantamento ou qualquer prática que envolva o sobrenatural fora da submissão total à vontade do Senhor. É tentar agir no mundo espiritual sem a direção do Espírito Santo, querendo manipular o invisível para obter resultado no visível. Isso inclui bruxaria, simpatias e rituais, feitiços, orações contrárias e etc. Isso é muito sério, gente. Então, pelo sangue de Jesus, toda manipulação no mundo espiritual que não é feita através do Espírito Santo, que não é feito pelo poder de Deus, é engano, é feitiçaria, é mentira. E ao invés de você estar auxiliando esses espíritos como eles falam, você vai estar
mergulhando de cabeça em portais, em brechas espirituais, e Satanás vai estar cada vez mais aprisionando você. Então toma cuidado com essas mentiras que Satanás conta. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele deixou tudo escrito para nós na palavra. Então, tudo que está fora disso é mentira, é engano de Satanás. Toma cuidado. Bom, por hoje é só. Por hoje esse é o vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com mais alguém que você saiba que precisa ouvir isso. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.